Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar aqui terceiro NEF do capítulo 27 a quarto NEF. Isso vai dar 5 capítulos, tá bom? Então, começando hoje aqui no capítulo 27, nos capítulos anteriores foi dito que Jesus Cristo foi 3 dias ensinando o povo ali. E depois disso, Mormon registra que muitas outras vezes ele apareceu. E hoje a gente vai ver uma dessas vezes que ele apareceu, foi solicitado ali em uma questão e o próprio Cristo vem ministrar entre os apóstolos ali, entre os discípulos, tá bom? Então vamos acompanhar aqui, terceiro NEF, capítulo 27, começando no versículo 1, diz assim: E aconteceu que quando os discípulos de Jesus estavam viajando e pregando as coisas que haviam ouvido e visto, e estavam batizando em nome de Jesus. E aconteceu que os discípulos se reuniram, unidos em fervorosa oração e jejum. Então aqui conta do ministério, né, que eles estavam fazendo, saindo, pregando o evangelho, ensinando as coisas que Jesus Cristo havia ensinado, sem alterar nada entre as coisas que Jesus Cristo ensinou, ensinando ao povo ali. E depois eles se reuniam, tá bom? Então aqui eles estavam reunidos, nesse caso, em oração e jejum aqui. E Jesus novamente apareceu a eles, porque oravam ao Pai em seu nome. Jesus pôs-se no meio deles, dizendo: Que desejais que eu vos dê? E eles responderam e disseram: Senhor, desejamos que nos diga o nome que devemos dar a esta igreja, porque há controvérsias entre o povo a respeito desse assunto. Então eles queriam saber, né, qual era o nome que eles deveriam colocar na igreja, né? Entre esses nomes, eu acredito que tinha muitos títulos de Jesus Cristo, né? Igreja do Cordeiro, Igreja de Cristo, Igreja de Jesus, né? Entre esses nomes, eles ficaram ainda debatendo ali que nome que eles deveriam colocar. Então Jesus Cristo aparece no meio deles, né? Vai ensinar algumas coisas a mais aqui também, mas ele vai falar sobre a questão do nome da igreja dele, tá bom? Então Jesus Cristo responde assim: E o Senhor disse-lhe: em verdade vos digo, por que é que o povo murmura e discute sobre esse assunto? Não leram as Escrituras? Aqui, né, dá para entender que Jesus Cristo fala. Mas é essa pergunta, né? Vocês não leram as Escrituras? Porque, ou seja, a resposta já estava nas Escrituras, tá bom? Qual deveria ser o nome da igreja? Ele vai continuando aqui. Não leram as Escrituras que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome, porque por meio deste nome sereis chamados no último dia. Todo aquele que tomar sobre si o meu nome e perseverar até o fim será salvo no último dia. Portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome, e invocareis o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. Então, aqui Jesus Cristo fecha a questão, né? Tudo na igreja é feito por nome de Jesus Cristo. A oração, nós oramos a Deus, mas em nome de Jesus Cristo, para que Deus nos abençoe em nome de Cristo. Então, todas as coisas, ordenanças, batismo, todas essas coisas são feitas em nome de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo fala: vocês não leram as Escrituras que deveis tomar sobre vós o meu nome? É pelo meu nome que somos salvos. Então, a igreja tinha que ter o nome de Cristo. Ele vai trazer mais informações aqui. A igreja de Jesus Cristo, quando ela foi restaurada, no dia 6 de abril de 1830, o nome que foi colocado nela é Igreja de Cristo, tá bom? Só que com a viagem, né, enviando missionários para a Europa, outros vinham da Europa para participar da igreja nos Estados Unidos ali, e aí eles falaram: não, mas já tem uma igreja com o nome de Jesus Cristo. Na Europa já tinha essa igreja, né, com o mesmo nome que eles tinham colocado. Então eles fizeram uma diversificação para mudar ali, né? Aí colocou, se eu não me engano, Igreja de Cristo dos Últimos Dias, Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, e depois ficou conhecida ali, né? Bom, no dia... Foi na sessão aqui, ó, quer ver? Doutrina e Convênio, sessão 115, no dia 26
de abril de 1838, ou seja, 8 anos depois da restauração da igreja, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele dá o nome que deveria ser a igreja dele, porque também houve controvérsias, né, sobre esse assunto, tá bom? Até hoje tem também essas controvérsias, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Então, lá em Doutrina e Convênio, seção 115, versículo 4, diz assim, é uma revelação dada a Joseph Vinci. Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias, sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, esse é o nome oficial da Igreja, né, de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Que nós poderíamos debater de cada coisa aqui, né, falando sobre essa igreja. Mas o mais importante é que ela é a Igreja de Cristo aqui na Terra, tá bom? Nós tivemos na conferência geral o presidente Nelson falando sobre a questão do nome da igreja, tá bom? E o nome da igreja, entre o discurso dele de outubro de 2018, né, ele falando sobre o nome correto da igreja, ele falou que não é algo novo, já é desde 1838 que esse é o nome da igreja, o nome oficial, e que o nome não é negociável, tá bom? Que nós devemos utilizar o nome da igreja correto. No site da igreja também menciona, né, que a primeira vez que nós vamos falar, devemos falar, apresentar a igreja realmente pelo nome. Às vezes o nome parece comprido, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas também é adequado nas outras vezes falar a Igreja de Cristo, a Igreja restaurada de Cristo, tá bom? Também é adequado ali. O que não é adequado é tirar o nome do Salvador da igreja, né? O próprio presidente Nelson, ele fala sobre isso aqui, né? Ó, remover o nome do Senhor, da igreja do Senhor, é uma grande vitória para Satanás, né? Então, até mesmo porque o nome de Cristo tem poder. Fica muito mais fácil das pessoas falar mal da igreja quando eles falam, a igreja mórmon é assim, eles não falam a igreja de Cristo é assim, né? Então, o nome de Cristo tem poder também, tá bom? Então, quando se remove o nome da igreja, o nome do Salvador da igreja é uma grande vitória aí para o inimigo, tá bom? Então, nós não devemos utilizar o nome a igreja Sud, né? Ou a igreja Mórmon, né? E qualquer pessoa que utilizar, nós devemos falar que esse é o nome adequado. Se a pessoa falar que é grande demais, então fala a igreja de Cristo. Não podemos remover o principal é Cristo. Se você tirar Cristo, né, o nome de Cristo da igreja dele, aí não dá, tá bom? Então, vamos lá aqui na explicação, né? Aqui é essa explicação que eu dei, a explicação da igreja, a revelação do Doutrina e Convênio 115, mas aqui o próprio Salvador, ele explica, né, por que a igreja tem que ter o nome dele. Ele diz o seguinte aqui, no versículo 8, terceiro Nef 27:8. Porque como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que esteja edificada sobre o meu evangelho. Então, aqui, né, às vezes nós temos muitas religiões com o nome, né, de uma organização, mas não está ali o nome de Cristo no nome da igreja. E o principal é Cristo, tá bom? Também, como ele falou aqui, se a igreja tiver o nome de Moisés, então é a igreja de Moisés, né? Não é a igreja de Cristo. Aqui importante também, né, que ele fala que hoje em dia existe muitas igrejas com o nome de Cristo, tá bom? Mas ele fala, desde que esteja edificada sobre o meu evangelho. Só vai ser a igreja de Cristo se estiver edificada sobre o evangelho de Jesus Cristo, tá bom? E aqui então a gente vai falar um pouco o que é o evangelho de Jesus Cristo, né? Eu vou falar, mas também o próprio Cristo explica o que é o evangelho dele aqui, tá bom? Então, a palavra evangelho, ela vem do grego, né, que significa boas novas, né, que Jesus Cristo veio nos salvar, essas são as boas novas, né? Mas o próprio Cristo, ele vai dar a definição aqui do que é o evangelho que ele entregou para nós aqui, ó, versículo 9. Em verdade vos digo que estáis edificados sobre o meu evangelho. Portanto, tudo o que invocardes, invocareis em meu nome.
Portanto, quando invocardes o Pai em favor da igreja, se o fizerdes em meu nome, o Pai vos ouvirá. E se acontecer que a igreja está edificada sobre o meu evangelho, então o Pai manifestará nela as suas próprias obras. Todavia, se não estiver edificada sobre o meu evangelho, mas estiver edificada sobre as obras dos homens ou sobre as obras do diabo, em verdade vos digo que terão alegria por suas obras por algum tempo, porque logo chegará o fim, e eles serão cortados e lançados no fogo, de onde não há retorno. Então, aqui ele falou sobre a igreja dele, que tem que estar alicerçada sobre o evangelho dele. E ele vai trazer aqui para nós o que é o evangelho dele, o evangelho da maneira que ele entregou, tá bom? Mas aqui ele falou, se tiver edificada sobre as obras do homem ou sobre as obras do diabo, né? Não é a igreja dele. O que é edificar sobre as obras dos homens, né? É ensinar mandamentos como doutrinas de homens, como o próprio Salvador Jesus Cristo, né, demonstra lá no Novo Testamento, modificar, né, os mandamentos, modificar as ordenanças, tá bom? Então isso é edificado sobre as obras dos homens. Também as obras dos homens significa que, no caso, ele vai trazer também o significado das obras dos homens, que são as ações, né, que nós fazemos. Mas aqui obras dos homens também significa o legalismo, né? A pessoa fala, eu vou ser salvo porque eu fiz isso, isso, isso. A gente é salvo não porque a gente fez algo, mas porque por meio de Jesus Cristo. É pela graça de Jesus Cristo que nós somos salvos. Pela misericórdia dele, tá bom? Tudo que nós fazemos é pouco, né? Nós não compramos a salvação. A salvação é um dom gratuito dado por Deus. Temos que executar as obras, tá bom? Que o Senhor pede que nós façamos, tá bom? Ele vai trazer um pouquinho disso aqui também. Então vamos lá, em vez de eu ficar dando a minha explicação aqui, vamos para o versículo aqui que ele vai falar. Eu falei então que as obras dos homens e a obra do diabo é o que? O engano, né? Doutrina falsa, heresia, essas coisas. Vamos lá, as obras. O que é as obras aqui? O versículo 12, Cristo diz aqui. Porque suas obras os seguem, pois por causa das suas obras é que são cortados. Portanto, lembrai-vos das coisas que vos disse. Então, as obras aqui, no significado, é as ações nos seguem, né? A pessoa que eu sou é aquilo que eu faço. Não tem como eu falar que eu sou um tipo de pessoa e ficar fazendo outras ações erradas, tá bom? Então, as ações vão nos seguir, ou seja, o nosso feito, né? Ou como diz nas escrituras, a lei da colheita, a lei do retorno, né? A gente colhe aquilo que nós plantamos, tá bom? E aqui no versículo 13, ele então vai declarar o evangelho aqui, né? Qual é o evangelho que ele nos deu? Ele diz assim, eis que vos dei o meu evangelho, que é o evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. Então, o que é o evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo é o próprio Cristo. Ele veio fazer a vontade do Pai. Então, o evangelho de que ele nos dá é de fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, tá bom? Separei algumas escrituras aqui, né, que Jesus Cristo fala sobre fazer a vontade dele. Em Mateus 6:10, ele ensina a orar, dizendo que em toda oração nós devemos dizer, seja feita a tua vontade, né, assim na terra como no céu, ou seja, primeiramente prevalece a vontade de Deus. E também quando ele, lá em Lucas 22:42, quando ele está orando ao Pai no jardim do Getsêmani, ele também fala, né, faça-se porém a tua vontade e não a minha. Sempre colocar a vontade de Deus. Esse é o evangelho que ele nos deu, que nós devemos ser submissos ao Senhor, fazer a vontade de Deus. E também achar até mesmo algo bom em fazer isso. Então, não é, eu vou fazer a vontade de Deus, mas triste, né? Por exemplo, a vontade de Deus é que eu vá à igreja ao domingo, mas eu vou triste para a igreja ao domingo, né? Vou porque é um mandamento? Não, tem que ser aprazível, né? Tem que ser gostoso, ou como é chamado, dia deleitoso, né? Um dia do Senhor deleitoso. Então, tenho que me regozijar naquilo que o Senhor me dá, tá bom? Como mandamento. E para trazer isso, eu trouxe aqui João 4:34, quando Jesus Cristo fala aqui, ó.
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. A comida é a necessidade do corpo, é a vontade do corpo de se alimentar. Então, quando Jesus Cristo fala, a minha comida, ou seja, a minha necessidade é fazer a vontade de Deus, é que aquilo que me dá prazer é fazer a vontade de Deus. Ir à igreja, tomar o sacramento, isso é um prazer para mim, tem que ser deleitoso, tá bom? Então o evangelho que ele nos dá é essa, de fazer a vontade de Deus, e aqui compartilhando sobre fazer com prazer, tá bom? Com vontade. Se nós fazemos às vezes e não é com vontade, persevera, e essa vontade vai vir. Busca ao Senhor, ora ao Senhor, para que isso possa ser algo bom e gostoso. Vamos lá. Terceiro Nef, 27, versículo 14, aqui também ainda continuando falando, ele diz assim: meu pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim seja os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Então aqui ele fez a vontade do Pai, e ele fala que o Pai o enviou ele realmente para ser levantado na cruz, para que assim como Cristo foi levantado na cruz, que nós possamos ser levantados até o Pai, para sermos julgados pelas nossas obras. Ou seja, o que é o Evangelho? O Evangelho é o próprio Cristo. E Cristo, ele se submete à vontade do Pai. Então, o Evangelho para nós também é se submeter à vontade de Deus. Versículo 15 e 16, aqui nós finaliza aqui metade do capítulo. Amanhã a gente continua a outra metade desse capítulo aqui. Versículo 15 e 16 diz assim: por essa razão fui levantado. Portanto, de acordo com o poder do Pai, atrairei todos os homens a mim, para que sejam julgados segundo suas obras. E acontecerá que aquele que se arrepender e for batizado em meu nome, será satisfeito. E se perseverar até o fim, eis que eu terei por inocente perante meu Pai no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. Então aqui, né, ele falando o motivo, né, porque ele foi levantado na cruz, né, foi realmente para nos salvar, né, e vamos comparecer perante Deus, e se nos arrependermos, ele coloca a condição aqui do arrependimento, e também coloca a condição de ser batizado, de fazermos convênio com o Senhor, para quê? Para que nós nos tornemos inocentes. Amanhã a gente continua a partir deste ponto, tá bom? Então as coisas que ficou bem marcado aqui até esse ponto que nós lemos, é que a igreja de Cristo tem que ter o nome de Cristo, senão não é a igreja de Cristo. Além de ter o nome de Cristo na igreja dele, também a igreja tem que ter o evangelho de Cristo, senão não é a igreja de Cristo, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.